Boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, por esse espaço que estão dando aos povos originários do Vale do Guaporé. Eu, como representante do povo chiquitano em Vila Bela, estou realmente muito feliz de ser parte. Eu fiquei muito contente de receber o convite, dessa visibilidade, dessa parceria da Universidade da Unimat e também de todas as pessoas envolvidas. Quero parabenizar desde antemão. Nossa realidade dentro da nossa comunidade, temos diversas preocupações na área da educação, na área de igualdade racial. Sofremos ainda racismo dentro da comunidade, no convívio com os outros povos também não originários. A falta de conscientização da parte docente dentro do município ainda falta na preparação. Eu compreendo que por um certo período a gente ficou quietinha, porque também a gestão não permitia essa democracia toda que hoje essa gestão está fazendo agora, Então, eu só quero agradecer a todos os envolvidos e também quero lhes dizer, que o povo chiquitano está se unindo. Muitas pessoas não compreendem ainda que o povo chiquitano ainda tem uma diversidade ampla, tanto no lado da Bolívia como aqui do lado do Brasil, e todos são da mesma diversidade da etnia. Então nós temos que respeitar a todos somos irmãos. Nós na região do Sararé temos os Cachitanlu também, que são uma etnia que agora está sendo estudada por alguns doutores, pessoas que viram essas etnias também, que até agora moram dentro da aldeia. E a conscientização tem que começar desde a área, eu acho, da educação, porque qual é nosso pedido dentro do nosso município? Que as crianças sejam reconhecidas que são da etnia de uma maneira que tenham consciência os professores que são que eles pertencem à etnia, mas que não pertencem à aldeia. Tem muitos professores que veem o sobrenome da criança totalmente diferente e essa criança não tem um sobrenome nem em português nem em espanhol. E é fácil de deduzir que essa criança tem o sobrenome da língua de sua origem. É fato, bem na linhagem. E muitos acabam falando que só você é indígena se você pertence na aldeia. E não é bem assim. Nós somos povos originários, somos povos indígenas, porém somos livres. Por exemplo, nós, os povos chiquitanos de Vila Bela, não moramos em uma aldeia, mas na veia corre aquela sangue do arco e flecha ainda de nossos ancestrais. Então, tem que ser respeitado, As aldeias, eu não tenho nada contra, sabe? Mas o povo chiquitano decidiu ser livre, Por lo menos os de Vila Bela não aceitam viver em aldeia. Cada um corre atrás de seu pão de cada dia e vive da melhor forma, sem depender de uma bolsa do governo por enquanto. Mas somos povos indígenas e merecemos respeito e ser também reconhecidos como povos indígenas, mesmo que dentro de outras etnias nos julguem como falar que nós não somos indígenas, porque nós não quisimos nos fechar na aldeia, determinar aquele marco territorial, e não é bem assim. Temos nossos ancestrais, temos nosso passado. Povo indígena não vieram de nenhum lugar, já pertenciam em Vila Bela. Muitos confundem que Bolívia tem esses chiquitanos e o Brasil tem esses chiquitanos. Aí vê um descendente ou indígena nativo, aí fala, ele é bugre, aquele é um bugrinho, e não é bem assim, ele é indígena, só que
Ele não tem culpa se as pessoas que estão julgando ele não têm esse conhecimento. Ele é indígena e é brasileiro. É chiquitano, mas é brasileiro, não é boliviano. Quem tem que se conscientizar nisso são os docentes. Só a plateia docente das escolas municipais, das escolas estadual e assim para a faculdade. Porque nós também temos alunos que estão dentro da cota da UNEMAT ou de outros e sofrem bullying também, dos mesmos alunos, dos mesmos ramos que eles escolheram para se formarem. Por quê? Porque não pertenciam a uma aldeia. E esse racismo também parte daqueles que pertencem à aldeia. Então, essa conscientização é para todos, para professores, para estudantes e em público em geral. E eu estou muito feliz de que esse projeto tenha sido levado a cabo agora. Espero que muitos anos venidores venham ali para seguir conscientizando e trabalhando na área da educação. Muito bem, dona Maria Laura. A gente fica vendo o testemunho deles, né? E muitos podem pensar, por que não trazer um doutor aqui que fala sobre pesquisa sobre esses povos, mas não é igual aos protagonistas que estão aqui falando. Eles têm a vivência lá, né? Na aldeia ou no teatro. Para dar sequência aqui, nós vamos passar a palavra para Saturnina Urepi Chue. Boa noite a todos, boa noite a todas que se fazem presente. Para mim é uma honra aceitar esse convite e poder compartilhar um pouquinho da história do nosso povo chiquitano com vocês que estão presentes. Quero, em nome da liderança da nossa aldeia, agradecer essa oportunidade que para nós é de grande importância, poder relatar um pouco da nossa vivência, da nossa realidade enquanto povo chiquitano. Bem, para contextualizar um pouco sobre a situação do povo chiquitano, aqui enquanto originários do Pantanal, né, do Pantanal Mato Grossense, em que nós estamos enquanto território de povo chiquitano, nós estamos distribuídos ao longo dessa fronteira, no Brasil, na Bolívia, também temos os nossos parentes chiquitanos, mas nós estamos em quase todos os municípios, né? Cáceres, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda. Então, se a gente for percorrer esses municípios, vamos encontrar chiquitano, porque a gente é originário também dessa região. Como professora, liderança também da aldeia Vila Nova Barbecho, residente na aldeia, e a gente luta pelo fator principal para nós, que é o mais importante. A gente luta por diversas políticas públicas, acesso a diversas políticas públicas, cuja hoje a gente tem um avanço muito grande nos nossos territórios. A questão da saúde, a questão da educação, isso tem melhorado a partir do momento que nós começamos a lutar através do conhecimento, que o conhecimento é o que abre esse leque para que a gente vá em busca dos nossos direitos. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir o finalzinho da palestra aqui da professora, que falava sobre as políticas públicas. Não basta elas existir, a gente precisa conhecer e ir em busca para que a gente possa acessá-las, né? E através da educação, nós tivemos essa oportunidade de ter esse conhecimento e buscar que essas políticas públicas chegassem até a base nas nossas aldeias. Então, nós temos várias situações. Nós temos o território da aldeia Vila Nova Barbecho, nós temos o território do Portal do Encantado, onde ficam localizadas 4 aldeias. Temos também agora em Vila Bela, e que a gente está nesse apoio, unindo força para levar o acesso à saúde para os chiquitanos de Vila Bela, aldeado, que estão numa precariedade, né, e que a gente está unindo força para que a saúde também possa chegar lá, assim como hoje a gente tem acesso à saúde e à educação.
Então a gente, aos poucos, a gente vem se unindo força para que essas políticas públicas possam nos atender conforme as nossas realidades, atendendo as nossas especificidades, lá na base, lá na aldeia, porque nós sabemos o que nós vivenciamos, o que nossos antepassados vivenciaram, o qual foi o processo histórico de sofrimento mesmo, de quase apagamento, né, do nosso povo, como que a cultura passou por um sofrimento muito grande que quase desapareceu e que hoje nós temos, através da escola, da educação, em parceria com os anciãos, o fortalecimento, essa retomada cultural tem sido fortalecida nas nossas aldeias, tanto nas questões culturais, as danças, as confecções dos artesanatos, a própria língua materna chiquitano. Hoje a gente já fala também, a gente já entende, a gente consegue conversar com os anciãos que falam língua materna chiquitano, mas a gente passou por um processo histórico de conhecimento da nossa língua materna, né? Que nossos anciãos foram obrigados a por um período ficarem silenciados para que pudessem sobreviver, e hoje a gente ter essa oportunidade de também ter esse conhecimento. Então, poder compartilhar um pouquinho disso, que foi com muita luta, foi com muita persistência e enfrentando diversos desafios que hoje as aldeias de Vila Nova Barbeixo, de Acorizal, Fazendinha, Palma, Mastaca, Manalto, Quispicior, estamos aqui, né, representando essas nossas aldeias ali, enfrentando vários desafios, mas nós estamos aqui hoje, presente, persistimos e podemos dar continuidade daquele trabalho, daquele esforço que nossos anciãos fizeram, para que as futuras gerações possam dar continuidade também, vivendo como um chiquitano, com os direitos garantidos, seja lá na aldeia, seja em qualquer outro lugar que ocupar, nas universidades, em qualquer outro lugar que ocupar, mas com suas raízes fortes, com a sua cultura viva, e nunca perder esse vínculo ancestral que nós temos muito forte na nossa veia, no nosso sangue. Então, enquanto professor, enquanto liderança, trago um pouco essa contextualização para vocês. Queria muito poder estar comentando um pouco mais, quem sabe em outras oportunidades. Nós tivemos o privilégio de poder, destes trabalhos, hoje nós não temos alunos da José Turíbio, que é a escola onde eu sou diretora, participando, mas nós já temos em outros anteriores, inclusive, eles participaram com trabalhos e estão lá, né? Quem sabe nos próximos a gente pode dar continuidade com eles, né? Mas para a gente é uma grande satisfação e uma honra poder estar participando desses momentos importantes para nós enquanto povos originários. E Sanumana Tiapié. Isso, nós temos bolsista, né? Nós temos 4 ou 5 bolsistas da nossa escola. Foi através destes trabalhos, né, que eles conseguiram, fizeram um trabalho, apresentaram e hoje estão recebendo as bolsas. Muito obrigada. Falou tudo, porque aqui é um lugar, né, de conhecimento, de produção de conhecimento, e essa produção de conhecimento está iniciando, sim, desde a base, com nossos alunos do ensino médio, ensino fundamental. Hoje a gente pode ver muito bem a interculturalidade que ocorreu aqui com os nossos alunos que vieram apresentar, com esses alunos também que vieram das aldeias. E assim, é muito gratificante, é o resultado de nós, professores em sala de aula, que trabalhamos com essa temática. Dando continuidade aqui, vamos ouvir agora o Israel Cuiabá. Daramaima, Código de Vela, Palmari.
Eu complementei vocês na língua Guató e complementei falando na língua indígena Curabacairi. Eu dei boa noite para vocês. Agora falo boa noite na língua portuguesa, né? Então, meu nome é Ismael Cuiava, sou da etnia Curabacairi, do município de Paranatinga, da aldeia Pacuera. Porém, hoje estou aqui representando e falando em nome do cacique Carlos Henrique, o Carlinho Guató, que ele me incumbiu de vir representá-los, né, falar em nome do povo Guató de Mato Grosso. Porque muito tempo os Guató foram, em 1950, eles foram tidos como extintos, o povo Guató. Diziam que não existiam mais. Até o pesquisador Darcy Ribeiro escreveu sobre isso, né? Ficou invisível o povo Guató. Mas em 1976, uma pesquisadora, com a ajuda da irmã Ada, conseguiram identificar uma indígena na periferia de Corumbá. Foi a partir daí que começaram as expedições para que surgissem e novamente existisse o povo Guató. Então, é uma história muito longa. Eu acredito que, se vocês quiserem saber muito mais, tem várias pesquisas escritas, né? E o povo Guató é considerado o último canoeiro do Pantanal, né? Porque eles sempre faziam a canoa de um pau só, uma madeira só. Eu vi no museu hoje, lá representando. E os Guató de Mato Grosso, somente em 2000, a partir de 1999 a 2000, foram reconhecidos como indígena. Antigamente era conhecido como os ribeirinhos, ou Bupi mesmo, né, como falavam antigamente. Somente com a participação de várias pesquisas que foram vistos como indígena e também começaram a ser ajudados com poder público, o atendimento à saúde, a educação precariamente, né? Então, até hoje, os Guató lutam pela melhoria da saúde, a construção da escola própria, né? Porque estão lutando pela revitalização da cultura, das suas línguas, das suas danças, dos remédios tradicionais. Todo mundo viu que em 2020 teve aquela queimada no Pantanal que acabou com todas as matas. E os Guató, eles vivem de pega de isca viva e peixe, muitos peixes. E o que a gente vê agora, sem perguntar o que o governo fez, né? Proibiu a pesca, o transporte do pescado. Como que fica, não só os Guató, mas e os ribeirinhos que vivem disso, né? A gente fica pensando sobre essas questões. Ninguém quer saber da opinião do ribeirinho, dos povos indígenas que vivem no rio Cuiabá. Tem os povos Bororo também que moram na região, na aldeia Perigara. Então, são coisas que vêm acontecendo e que a gente tem que pensar muito. Os Guató pedem ajuda até hoje pelo reconhecimento, pela demarcação, reconhecimento da terra indígena. Porque o Michel Temer, no governo Michel Temer, foi demarcado, homologado, e quando entrou o governo Bolsonaro, infelizmente, ele suspendeu essa demarcação. Mas sempre tem pessoas que pensam em abril de 2022 foi dada a retomada da terra indígena Bahia dos Guató.
há 2 aldeias no Mato Grosso reconhecidas. Tem a aldeia Terradinho e a aldeia São Benedito. E sabemos que no município de Cáceres também tem povo Guató, mas que está em estudo ainda e em reconhecimento. E tem os Guató do Mato Grosso do Sul, da aldeia Uberaba. E também gostaria de aqui lembrar de uma pessoa talvez alguém já ouviu falar da Alessandra Guató. Alessandra Guató foi minha companheira, uma guerreira que fez ecoar a voz do povo Guató e que fez com que os Guató fossem reconhecidos novamente no Mato Grosso, no Brasil e internacionalmente. Então, talvez o que tenha me trazido aqui foi o espírito dela, porque ela sempre sonhou em vir conhecer o museu daqui de Cáceres, né? Então, talvez seja, a gente acredita muito no espírito, né? Então, da força sobrenatural. Então, aqui trouxe umas lembranças do que o povo Guató faz com cerâmicas, né? Uma amostra e o trabalho que eles fazem também com aguapés. Eu vim despreparado porque quando eu cheguei em Cuiabá que o cacique ligou para mim participar. São alguns trabalhos que são feitos. E isso aqui foi o último projeto lançado pela Alessandra. Ela pensou em fazer uma moda indígena com pintura do povo Guató e que o desfile seria no mês de maio. Mas infelizmente ela foi morar com os seus ancestrais mas acredito que vamos dar continuidade no trabalho dela e no sonho dela. Então, isso é um pouco da história do povo Guató, que está aí vivo ainda, um povo alegre, bem receptivo. Quem quiser conhecer algum dia a aldeia Terradinho, no povo Guató, é longe, mas não é impossível de chegar, porque o trajeto é feito tudo de barco, sabe? Então, acho que é isso. Noite de emoções, né? Vamos dar continuidade aqui com Valdemilson Ariabo Kilson. Aigure Pituquá, Imi Valdemilson Ariabo, Abiolô Balatiponé, Motoimi Bacala, Pai Coripiá. Eu estou cumprimentando aí a todas e todos, né, na língua Balatiponé, que para nós essa é uma das principais conhecimentos, né, do povo, é a língua materna, né? E eu me orgulho hoje de estar falando, porque o nosso povo também sofreu, né, várias situações de conflito, né, de doença, né, de contato. E ele chegou, o povo Balatiponé chegou a estar aí, né, na lista da Unesco como um povo que perdeu a identidade, né, cultural, material e imaterial. Então isso foi no registro, né, da própria Unesco, né. Mas o povo, ele renasceu das cinzas, né. Eu falo que renasceu das cinzas porque com muita luta, né, com muita dedicação e com muita parceria a gente conseguiu resgatar
todo o processo cultural do povo Balatiponé, que eu acho que todos conhecem o povo Balatiponé como Mutina, né? Começando aí pelo nome, né? O povo Mutina, a palavra Mutina, ele não tem nenhum significado dentro da nossa visão universal, né? Ele não tem nenhum significado, que é um apelido, né? Mas o nome tradicional que nós se autodenominamos é Balatiponé, que tem significado dentro da nossa origem, dentro da nossa raiz, que significa, trazendo na língua portuguesa, povo antigo, ou os primeiros, né? Então, isso faço questão de mencionar. E hoje o nosso território, ele é único, né? Não existe outro território Balatiponé em outras regiões, a não ser no município de Barra do Bugres. Enfim, por vários processos, hoje, né, o povo Balatiponé hoje é formado por 11 povos, que também para mim é um orgulho, né, de 11 povos se integrar, né? Essa integração, essa convivência, né, gerou resultados positivos, né, influenciando na questão cultural, na língua. Então, algum tempo atrás, era muito visível você chegar lá e encontrar o povo Bacairi falando a língua Bacairi, encontrar o povo Pareci falando a língua Pareci, os Bororo falando a língua Bororo no território Balatiponé. Eu mesmo, o meu pai é Pareci, a minha mãe é Balatiponé. Então eu aprendi, a primeira língua materna foi a língua Pareci, né? E meu pai, por conta do meu pai, e não conheci muito a questão da língua materna Balatiponé. E aí só fui aprender a desenvolver a partir do momento que, de fato, todos, né, na aldeia, no território, firmaram um pacto que o que tem que sobreviver aqui nesse território tradicional é a cultura, é a língua do povo Balatiponé. Então, aí houve todo esse processo, né? E na época também se discutia muito a questão, né, da educação de indígena dentro da educação, onde iniciou-se aquela formação, acho que muitos conhecem o projeto Tucum, né? Então, onde houve aí uma parceria, onde houve envolvimento dos próprios professores da época para fazer essa formação no projeto Tucum. Em seguida veio o terceiro grau indígena, na qual eu consegui também me integrar na segunda turma do terceiro grau indígena, que também para nós foi uma conquista, né? De ter um espaço dentro da academia, né? Onde foi o primeiro na América Latina, né, a pensar estratégia, pensar participação de educação no ensino superior para povos indígenas. Então, naquela época veio, não só no estado, mas todo o Brasil, ele teve participação aqui no município de Barra do Bugres, né, que hoje é conhecido como Faculdade Intercultural Indígena, né, onde já tem várias áreas de conhecimento. Estou vendo o professor Luciano, que eu teve esse privilégio de ser um aluno, né, na área de antropologia, né? Enfim. E então aí retomou essa identidade, a cultura do povo Balatiponé, né? Desde a parte cultural, a pintura corporal, a alimentação tradicional, a própria medicina tradicional, aí que descobrimos que na verdade não tinha perdido, tinha adormecido, porque ainda tinha anciões que dominavam esse conhecimento. E onde foi trabalhar todo esse processo de pesquisa pelos próprios indígenas, né, sabendo que nossa identidade estava sendo ameaçada, né? Então houve esse processo de retomada e hoje, né, no ano de 2024, hoje nós temos uma escola indígena, né, professores indígenas, doutores indígenas, e eu faço parte dessa equipe. Eu sou um dos professores dessa equipe que, com muita luta, com muita dedicação, hoje tem essa equipe pedagógica, essa estrutura educacional, né, pensada dentro da nossa ótica universal. Então, para mim, isso foi uma conquista.
E hoje está aqui, né, nessa discussão, que para mim também é fundamental a importância de trazer para esses estudantes que hoje estão atuando nas escolas, de também protagonizar, né, a questão acadêmica, o futuro desses estudantes na academia. Que na nossa época era muito difícil escrever um artigo já na graduação, e hoje não, o ensino médio já desenvolve essa habilidade, essa proposta, né, que eu agradeço aí a equipe do CNPq, né, que abrangiu e atingiu as terras indígenas e os alunos das escolas indígenas. Então isso para mim também é uma conquista. Mas agora trazendo aí a questão do meu povo, que faz parte da bacia do Pantanal, também tem uma participação principal, que nós estamos lá na cabeceira, né? E como todos sabem, todo povo indígena já tem esse princípio, essa prática, né, de ter uma relação. Eu falo essa relação com a natureza, né? E aí acontece a manutenção da própria cultura. Então, sem essa relação, né, há um desequilíbrio. E por isso a gente tenta aí, né, buscar essa aproximação cada vez mais. E o Rio Paraguai, na língua balatiponé, tem um nome, esse rio aí, Rio Paraguai. Na língua balatiponé chama Olaripó, que é esse rio que está passando aqui. Agora trazendo a questão do próprio território, ele é demarcado, é homologado, né? Então temos essa conquista também. Mas assim, de acordo com toda a nossa convivência, né, a dificuldade maior, né, que do ponto de vista como indígena, como liderança, como professor, é a questão mesmo econômica, né? Já foi falado aqui desde o início do evento, né, sobre essa questão mesmo da proibição, né, durante os 5 anos aí. Então, isso afetou diretamente não só os povos indígenas, como todo segmento que depende dessa sobrevivência, né? O peixe, ele por nós sermos da bacia do Pantanal, na beira do Rio Paraguai, o peixe, ele é o primeiro prato dentro da nossa culinária, né? E lá também existem pescadores que dependem, né, não só da alimentação, como também o comércio, né? Então isso diretamente nos afeta, né? Porque os indígenas ele não tem aquele benefício que o governo paga para os pescadores para os pescadores. Então esse benefício não existe para qualquer pescador indígena, né? Ele não tem esse amparo. Então é uma outra situação que também afeta diretamente. E pensando na questão da saúde, da questão educacional, a gente sabe que está avançando, né? Com muito esforço, a gente não está mil maravilhas, mas a gente consegue discutir, consegue pautar o que de fato é realidade, o que de fato necessita, né, dentro dos territórios. E aí, recentemente, a gente teve uma grande assembleia, né, envolvendo aí a nossa regional, que pega 6 povos, que é o povo Curabacairi, o povo Guató, o povo Pareci, o povo Bororo, os Balatiponé e os Nambiquara aqui de Sapezal. E aí nessa grande assembleia a gente discutiu estratégia de como nós vamos avançar essa questão econômica em nosso território. E ficou aí por vários apontamentos, por vários indicadores, né, a economia indígena ela ficou sendo como um determinante social. Só para vocês terem uma noção, do território Balatiponé, 80% da população ela não tem renda fixa, né? Então isso tem que ficar muito claro para nós, né? E eu sou funcionário público, eu sou professor, eu consigo, né, financiar a minha família, mas eu não consigo financiar os demais famílias que também necessitam de apoio financeiro, né? A partir do momento que não tem mais comércio do peixe,
onde o artesanato é escasso, né? Que é a sobrevivência do povo, onde enfim, a gente não consegue mais sobreviver, né? Com o que é realidade dentro do nosso território. Então a gente precisa pensar alternativa, né? E eu acredito, como indígena, nós sabemos, né, dominamos várias práticas desde o tempo passado, né, ambiental, a manutenção do próprio território. Então nós precisamos urgentemente pensar uma forma estratégica de como nós vamos gerar renda para essas famílias, para essa população, que hoje está acontecendo muita migração, né, de famílias que estão deixando o território por falta de renda, né? Famílias que têm 5, 6 filhos, não tem renda, ela vai procurar onde sobreviver, né? E muitas das vezes esse lugar que eles apontam, que eles migram, também não dá esse retorno o suficiente, né? Quando vai para a cidade acaba indo para a periferia, aí quando vai para a fazenda acaba, né, enfim, vivendo para o trabalho. Então, e aí as aldeias, eu falo já de uma forma um pouco geral, né? As aldeias estão ficando vazias dos jovens, né? Porque não tem estrutura financeira. Isso, né, ninguém quer ficar hoje, né, sem calça, sem calçado, sem celular, sem, né, toda essa despesa, ela gera custos, né? Muitas das vezes não é atendido dentro da nossa realidade. Então, aí, assim, para finalizar, é esse apontamento que nós estamos buscando, e eu creio que também a universidade em si, ela pode nos apoiar, né, nesse projeto, né, através de estudo, através de pesquisa, através dos profissionais. Eu falo assim, não só os povos indígenas, mas todo aquele segmento que depende do extrativismo, né, que hoje, né, é bem complexo, né? Então a gente precisa pensar alternativas de renda, né, para esse público, né, que não envolve só os povos indígenas, para que de fato possamos continuar, né, com esse olhar, com essa vivência em nosso território, porque nós sabemos, né, que onde existe água, hoje água potável, é nas terras indígenas. Onde existe toda a matéria-prima, né, de minério, é nas terras indígenas. Toda a floresta hoje que existe são nas terras indígenas, né? O diamante, o ouro, né, toda essa riqueza natural são nas terras indígenas. Então a gente precisa garantir que isso continua sendo preservado, mas que também nós possamos olhar para esses indígenas e que de fato possamos gerar alternativa para que eles de fato consigam fazer isso que já vem fazendo há milhares de anos, né? Então é isso, como professor, né, como indígena, como liderança, eu trago aqui, né, reconhecendo que essa discussão ela é muito válida, porque dá visibilidade para toda essa dificuldade, para todas essas ações que não envolvem só os povos indígenas, né, envolve todo segmento que de fato precisam, né, desse apoio, né, governamental, né, que, enfim. E aí, esse que eu queria finalizar, né, e agradecer essa oportunidade rica, né, e pensando que os jovens estão aí presentes, que precisa também protagonizar e responsabilizar nessas ações. E o que precisamos de fato é oportunidades, né? Então é isso que eu queria deixar, e gratidão, muito obrigado. Pai Coripiá. Muito obrigada, e foi uma aula e tanto, né, pra gente, como diz, eu falo para os alunos, se a gente não pode ir até a aldeia vem até nós. Vocês falaram, vocês deram uma aula aqui para nós sobre as suas vivências dentro da aldeia, e falta políticas públicas mesmo, né? E a educação, como ela falou, né, é o caminho para garantir a cidadania, né, de vocês, visibilidade, cidadania, direito, é pela educação, e por isso que tem a FAIND, né, tem essas oportunidades que as universidades ofertam para vocês, né, para vocês irem para o ensino superior, porque é lá que a gente ganha força pelo nosso direito. Agora a gente vai ver se faz uma rodadinha de perguntas, né? O Eli vai nos ajudar aqui, Olha, considerando que tem mais atividades depois, né, Sônia? Não? Não?
Então a gente pode estar fazendo, né, professora? Abrir para as perguntas, né, para os diálogos. Quem quer se inscrever aí? Professora Valdiné. Não, eu queria só fazer uma provocação. Eu penso assim, o que nós ouvimos aqui é demasiadamente importante, né? Que são situações que fazem parte da realidade. Vocês observaram nas falas posicionamentos absolutamente políticos, né? De quem está em situação de aldeia, de quem está em situação fora de aldeia, em relação, enfim, à vivência. Mas eu queria perguntar assim, como é que... E a pergunta não é por conta do meu entendimento, mas é uma pergunta que eu penso que é interessante para que todos ouçam a resposta. Com relação à participação de recurso para dentro de aldeia. Você disse que 80% das pessoas que estão dos Balatiponé, 80% não tem renda. Mas como é que fica essa história que muita gente pensa que existe bolsas da FUNAI para indígenas? Essa é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, né? Uma outra coisa é com relação ao território do povo chiquitano. Como é que está a situação? Nós ouvimos, né, falar dos Guató, a situação, nós escutamos falar do território Balatiponé, e na fala aí eu vou dizer mais da Saturnina, na fala da Saturnina eu não ouvi, e eu queria que pudéssemos colocar qual que é a realidade do território do povo chiquitano, tanto do Portal do Encantado quanto de Vila Nova Barbecho. Alguém mais tem alguma pergunta nessa linha que gostaria de complementar para que eles possam apresentar uma fala? Boa noite a todos, né? Teve aqui prestando atenção aqui na conversa dos colegas aqui. E também quero me referir a pequenas falas aí do professor. Hoje a preocupação nossa, povo indígena, é isso mesmo, com a sustentabilidade, de segurar o jovem dentro da nossa comunidade, por causa que lá na minha comunidade também tem muitos jovens saindo, trabalhando fora. E a nossa preocupação de professores é estudar um meio rápido também para estar segurando esse jovem lá dentro da nossa comunidade, por causa que hoje a preocupação nossa, nós povos indígenas, a gente, como os professores, é a preocupação com o mundo aqui fora. O mundo está aí para ensinar e também para aprender. Isso que eu falo para a minha juventude, falo para meus alunos, por causa que o aluno, se ele quiser estudar, vir para cá, fazer uma faculdade, está liberado. Mas hoje tem um mundo que ensina o bom caminho e o mau caminho também. Então os pais têm muita preocupação com isso dentro da minha comunidade de hoje. E eles falam para nós assim, Val, essa preocupação que você falou, né? Qual é o pensamento de vocês, professores, caciques, liderança da nossa comunidade, para estar segurando esses jovens aqui dentro, né? Por causa que hoje lá a terra indígena Pecacaiabi, ela é muito rica de castanha, mas é um tempo só. Acabou aquele tempo, eles vão vender peixe, algum pessoal vai vender seus artesanatos. Nós temos que pensar lá na frente, discutir políticas públicas que nós estamos falando aqui. Ir até o governo, por causa que hoje o governo fala para nós, você é um cara de liderança também, eu conheço muito, vejo você participar de grandes reuniões. O governo fala assim, o índio tem que cuidar da terra. Beleza, nós estamos lá para cuidar, preservar a terra. Mas qual é a preocupação do governo com nós, povos indígenas? Entendeu? Isso é a minha preocupação também que eu tenho com a minha comunidade. Eu já fui cacique 2 anos, mas eu tive que entregar o cargo antes do meu mandato vencer.
por causa que eu tinha um compromisso com a universidade de terminar meu mestrado. Então eu teve que sair para poder me dedicar ao meu estudo. Senão até hoje eu estava de cacique lá ainda. E deixei muitas coisas encaminhadas para o meu povo, de projeto, de sustentabilidade para o meu povo, né? Então a preocupação nossa é isso, né? É manter o jovem lá dentro, mas que ele tenha a renda para ele viver lá com a família. Eu viajo muito, eu sou um jovem conhecido também no Brasil. As pessoas perguntam para mim assim: o índio vive de Bolsa FUNAI, né? O que eu falo pro pessoal? Vai na aldeia, lá na minha aldeia, qualquer aldeia, e vê se o índio não está lá trabalhando, plantando a sua roça, fazendo o seu artesanato para poder pagar a sua conta de luz. Isso que eu falo pro povo quando o povo vem perguntar para mim, né, professora? A gente tem que trabalhar. Eu sou professor. Se eu não tivesse o meu emprego, eu estava lá quebrando castanha, fazendo meu artesanato para poder manter a minha família. E a comunidade confia bastante na gente. Hoje nós estamos aqui, agradecer muito a professora, aquela mulher guerreira, essas mulheres aqui, ó, né? Os homens também. Tá dando aqui esse espaço para nós se expressar, falar da realidade nossa lá do povo indígena, lá que está lá no mato, né? E queremos manter sim o jovem lá dentro, mas um dia nós queremos ter a universidade dentro das comunidades indígenas para estar segurando o índio lá dentro. Isso que a gente discute muito nas reuniões para fora, né? Queremos isso, sempre já falamos isso para a professora Val. Nós queremos juntar Piacá, Caiapi, Munduruku, se for possível, os canoeiros dentro do território Apiacá, montar uma sala anexa da Unemate aqui dentro, para trazer professores para dar aula aqui. Isso é um sonho nosso, né? Então, isso que a gente vem, Val, discutindo há muito tempo, né? E estamos aqui, professora Val, para unir força, sabemos que tem vários parceiros aqui, muitos parceiros bons, né? Está aí o pessoal da universidade, da Unemate. Achei muito bom aqui a palavra do secretário de Educação. Então, o parceiro é isso, né? O parceiro tem que estar ali junto, ajudando a discutir, ouvindo, igual ele falou, né? Então, é isso que eu queria contribuir um pouco nessa noite. Muito obrigado, está muito valioso essa nossa conversa, nosso debate. Era isso. Mais alguma contribuição? Para a gente passar a palavra para a mesa. Olha, gente, eu imagino que isso aqui ecoa por muitas décadas nas nossas vidas. Nós trabalhamos com formação de opinião, então passa a palavra para a mesa. Bom, teve duas perguntas. Eu acredito que os colegas podem complementar, né? O professor Dionísio aqui, ele já fez uma fala referente essa ilusão falsa que muitos acabam tendo, e às vezes esse pensamento falso que muitos têm em relação a nós, indígena, quando fala que a gente é indígena, e achar que a gente tem uma bolsa que a FUNAI nos paga mensalmente, né? Então isso é fake news, não existe, nunca existiu, né? Pelo menos até onde a gente sabe. Para a gente ter a nossa sustentabilidade, a gente tem que trabalhar como qualquer um de vocês. A gente tem que trabalhar, tem que estudar e tem que ir em busca, tem que correr atrás. Nada cai prontinho para a gente receber de mão beijada. Toda a vida foi uma luta para a gente ter as nossas conquistas. Nada caiu prontinho, né? Foi através de lutas e muitas lutas, né? Isso em relação a essa pergunta. Em relação à questão do território do povo chiquitano, nós temos a seguinte situação. Então, o território Portal do Encantado, ele está com um andamento um pouquinho encaminhado. Então, o Portal do Encantado, ele é reconhecido como um território indígena já em processo de identificação, já está com os passos encaminhados para a demarcação, mas ainda não é demarcado a situação do Portal do Encantado.
A situação do território de Vila Nova Barbeixo é uma situação mais crítica no momento, né, que é onde eu resido. Por que eu digo crítica? Porque nós não temos nenhum primeiro passo dado para a demarcação do território. A gente se encontra no nosso território originário, porém, correndo muito risco de ser expulso a qualquer momento, porque é uma luta muito grande para a gente permanecer no nosso território original. Então não está demarcado, não está reconhecido ainda. Nós estamos assegurados via processo judicial. Para quem não sabe e não conhece, nós estamos hoje em um espaço de 25 hectares de terra, mais de 25 famílias, cercado, uma cerca, está cercado o espaço. A gente tinha 325 hectares assegurados de uso comum, 300 de uso comum e 25 de uso exclusivo. E hoje a gente vem trabalhando para garantir, no mínimo, um espaço que seja de uso exclusivo até que esse processo de demarcação se conclua, porque a gente sabe que é um processo demorado e que a gente não sabe quando que vai iniciar e quando que vai concluir. A liderança tem trabalhado muito arduamente para que encaminhe logo o processo demarcatório, porém ainda não foi iniciado. E aí o nosso encaminhamento é via Ministério Público, né? Então é o Ministério Público na Justiça que a gente tem encaminhado isso, porque o território para nós ele é sagrado, né? Então jamais a gente vai abrir mão de lutar por aquilo que é nosso, aquilo que nós fazemos parte do nosso território. O território é a nossa vida, é a nossa casa, é o que não tem como a gente deixar de lutar por aquele espaço que é nosso, que é nossa espiritualidade. A gente está vendo hoje quanta mudança, né? Na aldeia a gente comenta muito, antes não se fazia calor na aldeia como hoje faz. E esse aumento do desmatamento tem ocasionado muito isso. A gente está sofrendo isso junto, né? Então, cada vez que a gente abrir mão do nosso território, matar um pouco mais a nossa sociedade, tirar um pouco da nossa vida, né? Então a gente não pode abrir mão em hipótese alguma de lutar pelo nosso território, porque a nossa casa é o nosso espírito, ele é sagrado, carrega tudo de sagrado que é nosso, e a gente está aí na luta, sabe que não é fácil, né? Mas a gente não vai desanimar, não vai desistir, e estamos ali para continuar firme nessa luta pelo nosso território. É isso. Complementando sobre o marco territorial dos chiquitanos, nós, os vilavenenses, temos pedido, né, a demarcação, mas como aqui a nossa irmã está falando aqui, que eles também, uma parte deles tem todo para ser demarcado, a outra parte não. Nós também. Imagine se eles que moram em aldeia não estão conseguindo, né, ter demarcação. Imagina nós que não moramos em aldeia. Então fica mais difícil ainda. Porém, a FUNAI sabe da nossa existência, sabe que estamos lá. Tanto que o INCRA esse ano participou lá em Vila Bela. O INCRA se manifestou falando que vai titularizar as terras. A FUNAI já tinha entrado em contato com a prefeitura falando que não demarquem, que não faça nada ali, que tem indígenas em Vila Bela. E mesmo assim o INCRA participou em essas reuniões. Que são duas coisas que não se dão certo, né? Ou é um ou é outro. Então, para nós ter terras no INCRA, ser beneficiado para ter nossos pedaços de chão, vamos a ter que negar nossa identidade. Porque se somos povos indígenas, não podemos estar com a FUNAI, né? Junto com o INCRA, porque vai contra. O FUNAI falou para o INCRA não entrar. E aí tem essa rivalidade. Tem pessoas que querem que o INCRA entre, que não são povos originários, e tem os povos originários que querem demarcação e também quer que os livros pedagógicos que vão ser feitos agora, né, sejam adequados às demarcações que tem.
Então, todos têm o mesmo ideal de que se façam demarcações para quê? Para que os livros pedagógicos daqui para frente sejam modificados. Essa foi a política pública que levamos esse ano na Conferência Nacional de Cultura que foi realizada em Brasília. Esse foi o grande pedido nos setores, na setorial indígena foi pedido muito isso e a gente lutou muito nos debates, tá? Muito obrigada. Mais alguma complementação? Assim, só queria cumprimentar aí sobre a questão do movimento indígena, né? Deixar bem claro que todo o processo, toda a conquista que a gente tem, né, seja ele na saúde, seja ele na educação, seja ele na demarcação dos territórios, tudo foi com luta, né? E a primeira luta que houve resultado muito positivo foi na conquista de 2 artigos na Constituição, né, que assegurou e legitimou os povos indígenas no Brasil, né, que são o artigo 231 e 232, né, que garante, né, toda essa política que hoje nós estamos trabalhando, solicitando, e muitos são beneficiados. Agora, a questão da bolsa, né, de salário, né, nunca houve, nunca existiu. Existem esses programas que é oferecido para todo brasileiro, né, todo brasileiro, seja ele brasileiro, ele tem direito, e é o programa, né, que é oferecido pelo governo federal, né, pelo governo do estado. Então, é um programa que abrange toda a sociedade brasileira. Ele não é só do povo indígena. Então, essa questão de bolsa, ela nunca existiu, né? Se existisse, a gente estava, né, bem hoje, né? Então, mas é isso, pessoal. E assim, só para fortalecer a questão mesmo, né, da Lei 11.645, que hoje esse evento ele traz essa prática, né, de que a educação, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela acadêmica, ela precisa pautar, ela precisa trabalhar o conhecimento, né, cultural, o conhecimento dos povos indígenas. Que nós, né, somos, eu me orgulho de ser indígena porque somos resistentes e vamos resistir, continuar resistindo, né, através, né, da nossa luta, através do nosso trabalho, e a gente sempre conta, né, com o apoio, né, de todas as instituições, de todos os parceiros, que junto a gente vai, né, sozinho eu posso ir rápido, mas junto, né, a gente vai mais forte, né? Então, eu acho que é isso que tem que estar, tem que estar dentro da nossa consciência, né, para perpetuar aquilo que de fato traz um trabalho, traz um resultado positivo na nossa vida, né, nos territórios principalmente. Então é isso, minha última fala. Vai, Coripiá! Realmente é difícil, às vezes é difícil ser indígena, sabe? Porque a primeira coisa que a gente ouve é isso. É verdade que vocês recebem bolsa. Quando vocês já nascem recebendo bolsa, seria muito bom isso, né? Eu com meus pouca idade aqui não estaria ralando para fazer uma faculdade para ver se eu recebo melhor para cuidar dos filhos, né? Então, assim, mas esse conhecimento depende de cada um, porque às vezes nós somos ignorantes para entender certas coisas, certos assuntos, mesmo sabendo, a gente teima em acreditar no que é verdade, né? E teve a TL em Cuiabá e um aluno do Grêmio Estudantil teve coragem de falar lá que nas escolas seria importante falar sobre isso, né, sobre a cultura indígena, porque nós somos aqui Chiquitano, Bacairi e Balatiponé, nossa cultura é diferente, o nosso pensar é diferente, a língua é diferente. Eu fui aluno de faculdade de medicina da UFMT, quando chegava um indígena no Júlio Miller, chamavam a gente: olha, tem um indígena ali, você sabe falar a língua daquela? Eu não sei, mas você não fala a mesma língua? Quando vai? A língua universal, porque todo mundo fala aqui no Brasil é português, então, isso que a gente fala, né? São
43 povos indígenas no Mato Grosso, com sua cultura, língua diferente. Acho que tem muitos professores aqui que poderiam estar colocando isso também, né? E a gente luta muito, sabe? Estou lembrando aqui que na terça-feira está prevista uma audiência pública sobre o Estatuto do Pantanal, né? Então, ou seja, hoje eu estou aqui, terça-feira, como não dá para ir para Brasília, a gente vai estar online assistindo, né? Quem puder também participar. E os Guató fizeram uma carta de repúdio, né? Passei para o nosso representante aqui, nosso presidente da ProIndy, né? Representante da Cerrado Pantanal, que é o seu Valdemilson. Então, ou seja, não é tão fácil assim, a nossa luta é muito grande. Ou seja, desde pequeno a gente vem lutando. A gente não recebe bolsa da FUNAI, mas a luta é diária. Aqui eu vou aproveitar a oportunidade, né, e convidar a Roselino também, Chiquitano, que está aqui, nosso estudante de medicina, nosso futuro doutor, né, Roselino? Fazer uma fala aqui com a gente. Pessoal, boa noite a todos. É uma honra de fazer presença aqui com vocês, com meus parentes Umutina, Bacairi e Chiquitano. Eu vou abordar um tema aqui bem importante sobre economia, educação e territorialidade. Tá? Valdiné fez uma pergunta em relação à terra indígena Portal do Cantado. Eu sou natural da terra indígena Portal do Cantado. Portal do Cantado fica no município de Porto Esperidião, Mato Grosso, fazendo limítrofe com município de Vila Bela e Ponte Lacerda, e os nossos parentes bolivianos, ou seja, a Bolívia, né? Portal do Encantado teve início historicamente seu estudo antropológico em 2000. Naquela época eu era jovem, via a luta dos meus pais, dos meus avós, e que hoje eu trago essa luta para mim. Antigamente, nosso passado lutava de arco e flecha. Hoje nós mudamos nossa luta. Conhecemos outros meios de como recorrer. Por exemplo, a justiça, né? Hoje tudo que a gente faz é tudo pautado judicialmente. Porque se fosse para lutar, igual nosso passado, a gente se lutava. Já está em reta final, graças a Deus, né? Está parado na primeira vara judicial de Castro, né? Eu acredito que esse ano ou até ano que vem já sai a demarcação final. Aí, definitivamente, nosso território vai pertencer ao povo chiquitano que vive no Brasil. É uma palavra muito pejorativa de chamar de bugre, né? Mas é a única que a gente acaba ouvindo nas universidades e no nosso cotidiano. Chiquitano não é o nosso nome, né? Mas isso foi um estudo antropológico que deram ao nosso povo, né? Que vem de Chiquito. Chiquito quer dizer pequeno. Né? Não vou abordar uma questão de muito histórico, porque é lenta e muita gente ainda tem que falar, tá? A nossa economia. Chiquitano é conhecido um povo trabalhador historicamente, e isso é visível para quem conhece o nosso povo. Planta muito e sabe os períodos, mas ultimamente está difícil a gente saber os períodos. Vocês mesmos estão vendo a questão climática está cada vez mais avançando em nosso mundo global. Hoje, vocês podem passar de avião ou puxar no Google Maps, aonde que vocês vão ver mata e rios, ainda essas questões preservadas. Vocês vão ver, são nas reservas indígenas. A gente não quer terra para desmatar, porque você não faz assim para a nossa subsistência, para a nossa necessidade. Hoje, muitos filhos de vocês não vão conhecer uma onça, vai conhecer um jacaré, aves. Mas vocês estão convidados um dia vocês participar lá, tá bom? A única que vê mata e também tem um nome, que é o Parque de Santa Bárbara. Hoje está nem o nome de parque, mas você pode ver, puxar no mapa, você só vê as serras, aonde que está as matas, o resto se vê, aí estão desmatados.
É isso, nós lutávamos para o nosso bem e para o bem da coletividade de vocês. A nossa questão climática está aí. Calor de 40 graus. Vai chegar a 50, eu acredito que vai, pelo que eu percebo. Hoje, ano passado, foi um calor que até a própria escacerense não aguentava. Inclusive eu que estava aqui permanecendo. Em relação às políticas públicas, principalmente na educação. Hoje, temos muitos indígenas acadêmicos na UNEMAT, na FMT, graças às nossas lutas do nosso povo, como o grande Val e o outro parente ali, eu conheço as lutas dele. Hoje todas nossas conquistas são a base de luta. Já ouvi gente dizer que índio tem muito direito, índio não faz nada, índio não contribui para a economia, ou seja, pelo PIB nacional. Contribui muito, pessoal. São as pessoas assim, muito ignorantes, que não conhecem a realidade dos povos indígenas, que falam tudo isso. E você já viu dizer aquela frase que tem muita terra para pouco índio? Isso é uma luta que nós travamos nos anos anteriores com o governo Bolsonaro, né? Estamos aqui para bater sobre questão política, mas nós temos o nosso ponto de vista também. E o nosso ponto de vista tem que ser respeitado. E futuramente nós vamos valorizar, e sim como estamos valorizando, que a terras indígenas vai ser a maior conquista da nação. Eu fico muito grato de estar aqui sob a coordenadora Saturnina da Escola José Toribio de Vila Nova Barbicho. E atualmente eu estou aqui na UNEMAT graças aos programas da luta do nosso antepassado, que hoje eu estou na Universidade Estadual de Mato Grosso cursando medicina. Muito obrigado. Só gostaria de mencionar também, nós estamos, colega, mencionando a importância, né, da universidade. A colega aqui, a Maria Laura, está citando a colega dela também, que é a Mariana, né? Mariana Ramos, também faz curso de medicina, que também beneficia. Aí, Mariana, fica de pé um pouquinho aí, uma salva de palmas aí. Sinta-se abraçada aí por todos nós. Então é isso, gente. As oportunidades vão chegando e essa conquista, com certeza, a gente tem muito pela frente ainda. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Não, né, gente? Tá? Então já encerramos. Sônia. Só para encerrar, agradecendo a todos que vieram de tão longe, carinhosamente, nossos abraços e agradecimento. Museu Histórico de Cáceres agradece, a conferência agradece também vocês por atender ao nosso convite. Só uma ressalva, quando a gente fez uma reunião de algum projeto que ia sair, né, o nosso projeto seria a formação de professores para professores da rede estadual e municipal, vocês ministrando, vocês falando, né? Porque essa lei aqui que a gente tem que atingir ela, que tem que ser trabalhada, que é 11.645, ela precisa ser trabalhada. E pouco a gente se sabe, porque não tem quase nada escrito. Então, fica o convite aí, se a gente for fazer uma formação continuada, a gente vai convidar vocês para estar vindo aqui falar com os professores. E a todos, carinhosamente, meu muito obrigada pela paciência até agora. Estão todos cansados, querem ir embora, né? Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês.